Reforma da Previdência. 5 motivos para entender por que ela compromete os nossos direitos e o nosso futuro. Idade mínima. A proposta do Bolsonaro é estabelecer uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres se aposentarem. Isso poderia até parecer razoável num país como a Suécia ou a Dinamarca. Mas num país tão desigual como o Brasil, tem gente com expectativa de vida de 55 ou 59 anos, dependendo da região onde nasce e onde vive. Na prática, isso vai fazer com que muita gente se aposente no caixão. O próprio Bolsonaro parece que mudou de opinião, porque já disse no passado que essa proposta era uma crueldade contra os idosos. Queria aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. E no caso dos trabalhadores rurais e dos professores, a reforma iguala a idade mínima de homens e mulheres. Isso é uma tremenda injustiça, porque ainda hoje no Brasil, as mulheres têm uma dupla e às vezes tripla jornada. Trabalham fora e ainda, quando chegam em casa, fazem tarefas domésticas e cuidam dos filhos. Para que se tenha uma ideia, segundo dados do IPEA, as mulheres trabalham em média 7 horas mais por semana do que os homens. Por isso, devem ter o direito de se aposentar antes. Tempo de contribuição. O que a reforma propõe nesse ponto é elevar para 20 anos o tempo mínimo de contribuição com a Previdência para que o trabalhador possa se aposentar. Se quiser receber o salário integral, vai ter que contribuir 40 anos com a Previdência. Ora, quem contribui com o INSS é trabalhador que está com carteira assinada, no mercado formal. Num país como o nosso, em que 37 milhões de trabalhadores estão na informalidade e que ela só cresce a cada dia, estabelecer esse tempo mínimo de contribuição à Previdência é negar, na prática, o direito de aposentadoria para a maioria da população. Benefício de prestação continuada. Essa é a maior covardia da reforma do Bolsonaro. O BPC é um benefício que 5 milhões de idosos acima de 65 anos recebem, de um salário mínimo que faz toda a diferença entre comerem ou passarem fome. A proposta do governo é fazer com que só possa receber o BPC pessoas acima de 70 anos. E quem for receber antes disso, receba apenas R$400, menos da metade do mínimo. Se isso for aprovado, significa jogar milhões de idosos na miséria extrema. A covardia não para por aí. A proposta de reforma quer também cortar na aposentadoria por invalidez e na pensão por morte. A aposentadoria por invalidez é aquela que o trabalhador recebe quando sofre um acidente ou tem uma doença grave que deixa ele incapacitado para trabalhar mais. A pensão por morte é a que a família recebe depois que alguém que trabalhou a vida toda se vai. A proposta do Bolsonaro é cortar esses benefícios para 60% do valor, podendo chegar a menos de um salário mínimo. Na prática, é culpar quem se adoenta ou a família de quem morre pelo problema da Previdência Pública. E por último, como se não bastasse, ainda tem a capitalização. O nosso regime de previdência é o da solidariedade entre gerações. A gente trabalha hoje para ajudar a garantir a aposentadoria digna de quem trabalhou no passado. E no futuro, uma outra geração vai trabalhar para ajudar a garantir a nossa aposentadoria. No regime de capitalização, não é assim. Não é um projeto coletivo para toda a sociedade. É o cada um por si. Quem tem dinheiro para fazer uma previdência própria nos bancos privados, faz e se aposenta dignamente. Quem não tem, se deu mal. E no Brasil, onde a maior parte da população pena para fechar a conta no fim do mês, com comida, aluguel e remédio, quem é que vai conseguir fazer uma poupança para a aposentadoria? O Chile adotou esse regime de capitalização durante o governo do ditador Augusto Pinochet. O resultado foi milhões de idosos na miséria. O Chile se tornou o país com maior índice de suicídios com pessoas acima de 80 anos. Não é isso que nós queremos para o Brasil. Essa é a reforma que eles diziam que era para acabar com privilégios, mexer com benefício de idosos pobres, com benefício de quem se adoenta. Isso é mexer nos direitos dos mais pobres. Enquanto isso, as pensões vitalícias de 20 mil por mês das filhas dos militares, essa ninguém sabe, ninguém viu. O argumento da reforma é que a conta não fecha, que os direitos não cabem no orçamento e que, se não cortar agora, não vai ter aposentadoria para todos no futuro. Nós também achamos que tem coisas que podem mudar, mas não essas.
que atacam aqueles que mais precisam. Por exemplo, por que o governo não cobra a dívida das grandes empresas com a Previdência Social? São 476 bilhões de reais. Muitas dessas empresas nós conhecemos: o Bradesco, o Itaú, a Vale, a JBS. Por que, ao invés de cortar do aposentado pobre, não vai cobrar o que essas empresas devem para a Previdência e para o Brasil? Por que não mexe também com os benefícios fiscais dessas mesmas empresas? Só em desoneração de folha de pagamento com a Previdência Social são 32 bilhões de reais por ano que se deixa de arrecadar. Está na hora de acabar com essa farra do Bolsa Empresário. Se o governo quisesse enfrentar o problema de verdade, ele revogaria a reforma trabalhista feita pelo Michel Temer. Essa reforma estimula o trabalho sem carteira assinada. E quando as pessoas estão na informalidade, elas não contribuem com o INSS. E aí, a Previdência arrecada menos. Os especialistas estimam que isso pode chegar a 30 bilhões de reais por ano. Por que o governo, em vez de mexer em quem ganha um salário mínimo, não taxa os lucros dos bancos, as grandes fortunas e as grandes heranças? No Brasil, quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Os trabalhadores, a classe média, já pagam muito imposto. Agora, os super ricos não pagam quase nada. Se tiver coragem de mexer nesse vespeiro, vai ter dinheiro para a aposentadoria de todo mundo. A reforma da Previdência do Bolsonaro e do seu ministro Paulo Guedes é uma covardia contra os mais pobres. O que precisa para equilibrar a conta e garantir igualdade e solidariedade é ter coragem para enfrentar os privilégios dos super ricos. Tem outra saída que não é a que eles estão propondo. Participe dessa campanha. Faça parte das mobilizações do Povo Sem Medo em todo o país. Pressione o seu parlamentar para que não aprove esse retrocesso. Assine o abaixo-assinado. Compartilhe esse vídeo. Vem com a gente. O que está em jogo é o nosso futuro.